Estamos no ar! Fala, minha gente, tudo certo? O negócio é o seguinte, o chefe se mandou. O cara que comanda essa bagaça aqui tá na Argentina. Foi lá ver o River ser campeão. E aí deixou pro JBzinho aqui. Eu já tava doido pra puxar o tapete dele, já comecei fazendo isso. Nesses próximos, 15 dias, vou ser eu a apresentar. E já tô mexendo meus pauzinhos, já começo por aí. César Cidade Dias, foi uma honra ter trabalhado com você, mas como a partir de agora eu comando esta bagaça... Tu assumiu e demitiu o César. Eu tô te liberando, vai-te embora pro sala de redação, tu entendeu? Eu não quero mais saber de ti aqui, porque eu não aguento mais te ver. Então assim, ó, o César Cidade hoje é o último programa do CCD do Donos da Bola, tô mandando ele pro sala... para que eles possam lá, o Sala não é mais a mesma coisa. Não critiquem o Sala de Redação neste programa. Aí o CCD vai falar. Eu já odiava a RBS, agora então... Eu quero deixar bem claro o seguinte, estou me despedindo hoje com muita alegria, só fiz amigos aqui dentro, mas a partir de amanhã temos novos adversários a combater. No caso, alguns amigos que aqui estão, Ribeiro Neto e sua tristeza... Luiz Henrique Benfica, nós não vamos brigar. Tu, Baldasso, já brigamos toda a vida, então vamos só seguir brigando. O JB, eu gostava muito de ti. Como agora tu tá tentando emagrecer e perdeu o teu semblante Kiko, tu tá saindo da popular do Inter e indo pra geral do Grêmio. Mas estávamos na popular do Inter e agora não, dizem que não é tão geral do Grêmio, mas temos mais relacionamentos lá, né? JB, eu fiquei sabendo que há um grupo de investidores para pagar o salário do homem. Tu acha que ia tirar por aqui? O tio do arroz, foi o tio do arroz. O César Cidade conseguiu um negócio inédito. A RBS vai liberar para ele manter o canal do YouTube. É verdade isso? Verdade. Tu vai poder manter o canal do YouTube. O tio do Finalmente, algumas cabeças estão evoluindo. Custa, demora para evoluir O tio do arroz está te levando para lá, mas quem me trouxe para cá foi o Sonda. Eu gostaria de lembrar disso pra ti. Soja e arroz, né? Claro. Soja e arroz. Meu Deus do céu. Não, mas a gente brinca Tá com falando isso. sério, CCD vai ir agora pra Gaúcha e vai trabalhar lá, mas vai manter o canal do YouTube dele. Então fica tranquilo. Essa é a minha despedida aqui, e é óbvio que ela é sensível, forte, 8 anos de empresa, e para mim é realmente muito forte, minha vida mudou aqui dentro, e eu sou muito grato a tudo que aconteceu, mas o desafio é um desafio lindo, de uma história muito bonita, de uma história de vocação, e eu acredito que o espaço que eu vou ocupar, com muita humildade, é um espaço que talvez tenha me alimentado na comunicação. Vocês sabem que o Sala de Redação é um lugar que mexe com todo mundo, né? Claro. Mexe com todo mundo. Eu sou suspeito para falar. Mas o Benfica... Que papinho. Sabe qual é um dos segredos? O sujeito fala assim, Sala de Redação. Cara, Benfica, sabe qual é um dos grandes segredos Não fala mal do Sala aqui! Sabe qual é um dos grandes segredos desse espaço? Que é uma coisa que a gente foi trabalhando também, a gente foi evoluindo. E eu dizia assim, às vezes antes, a gente tinha medo de dizer da concorrência ou de falar, e a gente, ou não é verdade, Baldasso? A gente lutava e dizia assim, cara, vamos matar no peito, nós somos tão superiores que eu digo, não há, mas superiores assim, nós vamos citar a concorrência, a gente vai dar crédito para quem tem que dar, a gente vai dizer que o Sala de Redação é um baita de um programa, tradicionalíssimo e tal, e não tem problema. E aí o César agora... Deu uma piorada agora. Não, aí é uma outra história. Eles estão levando o César para ver se salva. Não, mas na verdade, a gente não tem o que esse sem vergonha tentou dizer foi o contrário, tá? Tu tentou me ajudar, mas ele disse que piorou agora com a minha chegada. Então assim, cara, o nosso segredo todo foi esse, a gente não tem medo e a gente fala ao natural, porque há pouco tempo atrás era um negócio, nossa, se tu ligasse o microfone da Rádio Guaíba e falasse gaúcho ou gaúcha na Rádio Guaíba, Não, gente, o mundo evoluiu, as redes sociais estão aí para pulverizar tudo, e assim funciona. JB vai até que horas com isso? Tá, vambora então, chama do enquete, a enquete que tá na tela aí pra você no nosso canal do YouTube. Você vai lá no YouTube, abre a comunidade e pega aí, ó. O trabalho do Mano Menezes no Inter vai crescer com os reforços? Já devia ter melhorado ou não vai dar certo? Enquete proposta por Ribeiro Neto. Eu só imagino o que vai dar essa discussão. Mas, ô Baldasso, quem precisa de uma Racon na sua vida para se planejar melhor é o teu time, né?
Cara, eu quero dizer algumas coisas para todo mundo que está assistindo aqui, porque tem algumas coisas que estão realmente me preocupando. Nós estamos vivendo neste momento por parte da torcida do Internacional, e essa é uma realidade que acontece há algum tempo, uma divisão importante. A torcida do Inter aprendeu, e que pena que tenha aprendido de alguns anos para cá, a se dividir em combos de opinião. Eu tenho o meu grupinho que tem o combo de opinião em que isso não presta, não presta, não presta, e não importa o que aconteça, isso nunca vai prestar. E o outro combo, o contrário desse grupinho, e há uma cisânia. Ontem teve até briga no pátio do Beira-Rio entre os que querem a saída do Mano e os que não querem, andaram brigando a socos no pátio do Beira-Rio ontem. Então deixa eu dizer o seguinte, gente, e eu acho que eu tenho essa responsabilidade, porque a galera aí, gostando ou não de mim, eu sou o cara que mais atinge os colorados em todos os meios que eu trabalho. Eu acho que a gente precisa, todo mundo, todo o contexto vermelho do Rio Grande do Sul, parar e refletir um pouco. Ontem, quando anunciaram o Mano Menezes no alto-falante, a popular do Inter vaiou o Mano Menezes, daqui a pouco ele apareceu na câmera da TV abanando para quem estava atrás da cada mata e a galera rindo e abanando para ele. Nós temos uma divisão na torcida do Inter que não vai levar o Inter a lugar nenhum. E nós estamos todos os dias estabelecendo as bandeiras de culpas no Internacional, né? A turma que acha que o Mano Menezes é culpado por tudo que está acontecendo, a culpa que acha que o Barcelos é culpado por tudo que está acontecendo. O Internacional hoje é um time combalido, o clube é um clube combalido, o Internacional não funciona hoje de ponta a ponta. Existem várias vértices que fazem o Internacional não funcionar. O Internacional não funciona na sua base, o Inter tinha uma ponta que era a preparação física que não funcionava. De repente ela passou a funcionar. Mudou o contexto? Não. Sabe por quê? Porque são várias pontas. O Mano Menezes também não funciona. O Baldasso passa pano. O Mano Menezes também não funciona. A única coisa que eu acho que ele não é o principal culpado, mas ele também não está funcionando. O trabalho dele nesse ano é uma porcaria. É uma porcaria. Ontem eu tive um jogo no Beira-Rio em que o meu time no primeiro tempo apresentava um bom volume, um bom futebol sob a batuta de Charles Arangues, né? Um jogador qualificado, ia chover no molhado, dizer o quanto ele é bom jogador. No intervalo do jogo, ele sente o quadril. Ele sai e entra no seu lugar o Campanharo. E o Inter desmorona no jogo. Desmorona. O meio-campo, que era de controle do Inter, passa a ser de controle do Palmeiras e nós não perdemos o jogo por causa do John. Se sai o Alan Patrick no time do Inter, entra a minha mãe para jogar. Porque de 32 jogadores do grupo do Inter, não há um meio armador. O Inter não funciona de ponta a ponta. Então eu faço um apelo aqui a todos os colorados que estão assistindo, antes que a gente propriamente fale do jogo. Vamos parar com essa divisão. O culpado não é só o Mano Menezes, o culpado não é só o Barcelos, o culpado não é só esse, não é só aquele, não é só a preparação física, não é só a base, não é tudo. O Inter hoje, como clube, não funciona. E o reflexo está dentro de campo. Ribeiro. Bom, em primeiro lugar, eu quero te elogiar, eu acho que está muito certo. Baldasso, acho que é muito importante esse teu pronunciamento, tá? Mas o Internacional é um clube democrático. E vou dizer, talvez tenha a eleição mais democrática do país, né? O número de sócios que votam e tudo mais. E isso é visto por todo o Brasil. E em sendo democrático, a divisão de opiniões é absolutamente normal. Mas um é no Twitter, outro é no Instagram, outro é no estádio. Essa divisão, eu me lembro quando o Edenilson jogava no Internacional, a torcida já estava dividida. O problema é o seguinte, quando o time perde, esse problema, entre aspas, salta aos olhos. Mas quando o time está bem, não aparece. Por quê? Porque este é o fim, esse é o objetivo, jogar bem, ter um time competitivo. E aí, infelizmente, né, eu brinco muito que isso é que nem relação, né? A sua relação aí de casamento, de namoro, seja lá com quem. Toda vez que você vai fazer uma DR, né, você tem uma caixinha e sai tudo da caixinha. Tudo. O problema pontual pode ser a unha do pé, Benfica. Mas não interessa, sai tudo, todo histórico, sai tudo da discussão. E esse é o caso do Internacional. O Internacional não ganha nada há anos. Ele não ganha Campeonato Gaúcho. Tu conta nos dedos os Grenais que ganhou. E é óbvio que é humano, ou é a preparação física, ou é determinado jogador, na hora de uma avaliação da torcida, todo o histórico vem junto. O peso é enorme, de um tempo enorme de insucessos.
E sabe quando é que termina isso, meus amigos? Quando o Inter ganhar. Não tem segredo, não é nem varinha mágica. Ganhou, terminou. Abriu-se um portal, fechou-se um portal. Agora, a democracia impõe que a gente respeite a divisão de opiniões. Eu, por exemplo, acho, e aí é um feeling, não é informação, é um feeling, que lá atrás, quando o Corinthians fez uma proposta para o técnico Mano Menezes, e esse resolveu ficar, houve um comprometimento do presidente com o treinador. Porque o Inter está mudando em tudo e o Mano Menezes é imexível. Só que aí, a minha única preocupação, porque eu quero que o Mano fique, eu acho que não vai resolver trocar o treinador. E o Mano é um baita treinador. Só que a minha feeling de novo, tá? Isso compromete a cobrança do presidente com o treinador. Esse tipo de cumplicidade que eu acho que aconteceu lá atrás, ele está interferindo na cobrança ao treinador. Porque não é possível que um monte de gente, grande parte da torcida, esteja inconformada e o presidente não tenha ações de cobrança. Porque não parece, presidente, não parece. E o que parece, às vezes, é mais importante do que realmente é. Então, o Inter está tentando reforçar o time. Eu acho que também não é de uma hora para outra que com os reforços a equipe vai engrenar, vai dar liga. Mas nós não podemos desconhecer a realidade, que é o torcedor colorado espera mais do seu treinador, especialmente nesse momento. Benfica, mas quero te ouvir. Sabe o que é o JB? É que o ponto final sempre é o treinador, né? É sempre o técnico que será o alvo principal. O torcedor sempre vai ver no técnico a figura responsável por tudo. Mesmo que ele tenha contestações a vários jogadores, e há vários jogadores do Inter que não repetem o desempenho do ano passado, mas é o técnico que é sempre o ponto final. Então eu não vejo, assim, até estranhei aquela reação nervosa do Mano ontem, a expressão canalice. Eu não sei que vocês vão aprofundar essa situação depois, mas eu acho que o Mano tem que estar preparado para isso, cara. O Mano é técnico de futebol. Eu conheci o Mano como técnico em 2004, acho, no 15 de campo. Bom, quantos anos se passaram desde então? Quantas experiências como técnico, muitas delas vencedoras, teve o Mano Menezes? Ele tem que saber, ele não pode imaginar que esteja se armando uma conspiração contra ele. O que incomoda, acho que o que incomoda no torcedor do Inter é o seguinte: o Inter é um eterno recomeço, cara. Isso aí vai impacientando o torcedor de tal modo que ele acaba se manifestando assim: olha, não dá mais para aguentar, porque, puxa vida, as coisas começam a andar bem, daqui a pouco volta. Não dá. A única vez que eu tive a oportunidade de perguntar para o Mano Menezes nessa temporada foi no Maracanã. Eu perguntei: Mano, a impressão que a gente tem é que o agora vai do Inter, tá, sabe? Não, agora vai. Não, 10 jogos sem perder, faltava confiança. Não, agora vai. Trocou o preparador físico. Não, agora vai ter a data FIFA. Não, agora vai. Tem 2 semanas cheias. E não tá indo, mano. E não tá indo. Sabe qual é o problema? Que nós não estamos indo e o River Plate tá vindo, entendeu? Entendeu a brincadeira? Não está indo e o River Plate está cada vez mais vindo. Deixa eu só, antes do Cezinha dar a opinião dele, porque nós temos uma opinião muito parecida em relação ao não desenvolvimento das coisas em campo do Internacional. Quero falar um pouquinho sobre o jogo de ontem. O Inter fez um bom primeiro tempo ontem. O Inter fez um bom primeiro tempo. O volume de jogo estabelecido ofensivamente pelo Inter no primeiro tempo ontem foi bem aceitável. Eu vi um Internacional se movimentando, jogadores atravessando o campo, triangulações, sob a batuta do Arangues, eu repito isso, o Arangues deu outra vida, outro respiro, preenchendo o setor, comandando todo o processo. Ele suplantou, inclusive, o Alan Patrick em criatividade no meio-campo. E o primeiro tempo do Inter foi bem aceitável. O Inter era dono das ações do jogo, o Palmeiras teve as suas chances, porque o Palmeiras vai ter as suas chances, porque é o Palmeiras, né? Mas o Internacional controlou o jogo. O Inter entrou na área do Palmeiras pelos lados, pelo meio, por cima, por baixo, estava se encaminhando para coisas positivas. O Ener Valencia cada vez mais acionado na partida e tal. O Inter teve um movimento no intervalo do jogo que mudou a história do jogo, que foi o Arangues sentir uma lesão e entrar o Campanharo, mostrando que o Inter tem dificuldades importantes em suas peças de reposição do grupo. Com o Campanharo no time, o Inter perde meio campo para o Palmeiras, o Inter perde a sua desenvoltura, perde retenção de bola na frente, o Palmeiras retoma as ações de meio campo, o Palmeiras tem as principais ações, o Palmeiras perde 2, 3 chances de gol, o Inter poderia ter, inclusive, perdido o jogo. Foi um jogo de 2 tempos. Agora, se eu for tirar alguma coisa de positiva de ontem, é de que o Arangues dá soluções ao meio-campo do Internacional. O problema é que o Arangues, às vezes, parece de vidro.
Bom, como o CCD tá despedido, a gente vai boicotar ele, porque a produção do programa está dizendo o seguinte, olha, chama o Lucas, que ele está em algum lugar incerto e não sabido. Então, azar é do César, não vai participar, não tem que falar do Inter. Se tu quiser falar de Inter, vai para o sala de redação. Guarda para falar com o Pedro Ernesto. Tô ansioso. Rasga a camisa e pisa em cima dela. Eu não posso falar agora? Não pode, é o Lucas que vai falar. Fala aí, Lucas. Tudo bem, JB? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Já estamos aqui na sala de coletivas do Estádio Beira-Rio, onde daqui a pouco Sérgio Rocher, novo goleiro do Internacional, será apresentado oficialmente em entrevista coletiva. Goleiro uruguaio de Copa do Mundo, 30 anos, atuou pela Celeste Uruguaia na última Copa do Mundo, foi titular, inclusive, na seleção uruguaia e que vai agora, já assinou, aliás, um contrato por 3 temporadas e meia, até o final do ano de 2026. O Internacional que está pagando cerca de $1.600.000 ao Nacional de Montevidéu pela contratação de Sérgio Rocher. Ele será apresentado oficialmente na sequência aqui no Beira-Rio. Tu sabes por que é LL? Porque Por conta da dona Lúcia e o Luiz. Nossa, tu é tão inteligente. Vou dar. Posso falar do Internacional? Como a gente tá bonitinho, olha só. Bonito, Hoje foi o dia do Baldasso Vindi. Meu Deus do céu. Hoje foi o dia... Ficou mais bonito sem cabeça de si. Eu já pegava a gente agora com vestido. Hoje foi o dia do Baldasso Vindi de roupão. Não eu quero falar do Internacional. Tu vai falar do Inter em outro programa aqui porque aqui quem vai falar é a Michele Silva. Ô, Michele. Esse programa. Fazer o quê? Ô CCD? Tu é o jogador que joga vendido e a gente vai só no meio porque tu já tá vendido, a gente vai tentar te lesionar pra tu chegar ferido lá. Tu é o Sobis na final da Libertadores de 2006, mesmo vendido, teve uma grande atuação. Então me deixa ter atuação, né? Não, aqui a gente deixa boicota. ter atuação. Ô, Michele, fala sobre Mano Menezes e as polêmicas da canalice do Mano. Falo sim, JB. Vamos lá. Ouvir Mano Menezes, ele que falou ontem em entrevista coletiva após o empate em 0-0 com o Palmeiras em casa. O Inter perdeu a chance de integrar o G6 do Campeonato Brasileiro e agora também convive aí sendo o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro. Então vamos ouvir o Mano Menezes, que foi questionado sobre sua parcela de responsabilidade no que está acontecendo com o Inter, no momento do Inter, no desempenho colorado. Vamos ouvir Mano Menezes. Eu não posso responder pelo fator externo. Posso responder pelas questões internas, da maneira como nós estamos nos conduzindo em relação às dificuldades que temos. O futebol brasileiro é essa eterna reconstrução. Quando o resultado não vem dentro do campo, todo mundo começa tudo. Mas nos últimos 11 jogos a gente tem uma derrota, né? Então acho demasiado qualquer coisa que passe do direito das pessoas terem opinião, de criticar, de gostar mais, de gostar menos. E nós estamos trabalhando para que elas gostem mais. A gente nunca fugiu das responsabilidades, nem de estar à frente do comando daquilo que são as decisões que precisam ser tomadas. Então, sempre que tiver uma crítica para fazer, que for uma crítica decente, a gente aceita, não tem problema nenhum. Só não aceita repórter fazer campanha para contratar outro treinador, que aí a gente acha que é muita canalice. O resto está tudo bem. Deixa eu colocar a Michele Silva aqui de novo. Ô, Michele, tu és uma repórter canalha? Olha, eu tô iniciando a minha caminhada para ser repórter. Eu tenho que fazer uma outra caminhada para ser canalha. É um processo. Tá. É uma escalada, mas que vários Por falar em canalha, alguém diria, não, para um pouquinho, repórter não. Canalha tudo bem. Canalha não. Me deixa falar sobre o jogo do Internacional ontem. Ô, Cezinha, eu como sou canalha, eu quero falar sobre o assunto. Para que as pessoas entendam o que aconteceu ali, tá? O Mano Menezes, ele estava respondendo uma pergunta do repórter Lucas Colar. Lucas Colar é um jornalista que tem um canal identificado com o Internacional, que é o Vozes do Gigante, que acompanha as coisas do Internacional, e o canal dele, editorialmente, e é direito dele, tem estabelecido considerações muito críticas ao técnico Mano Menezes, inclusive com a ideia de que ele deva deixar o comando técnico do Internacional. Então foi uma coisa direcionada ao Lucas Colar na pergunta que o Lucas Colar fez a ele, o que não tira do Mano Menezes o absurdo de usar esse tipo de termo e esse tipo de designação. Em primeiro lugar, se o Lucas Colar quisesse que um outro técnico fosse o técnico do Inter e não o Mano Menezes, ele não seria um canalha por causa disso. Claro é que direito não. dele.
É direito Mesmo dele. se ele quiser o Cudê. É direito dele. Mesmo se ele quiser o Cudê. Eu posso achar o Lucas Colar, eu posso brigar com o Lucas Colar o resto da vida se ele quiser o Cudê, porque é um absurdo. Agora é direito dele. Ele não é um canalha por querer um outro treinador. E até nem sei se o Lucas Colar está fazendo campanha para o Cudê, eu só sei que ele não quer mais o Mano Menezes. E é direito dele, porque tem uma grande parte da torcida do Inter que não quer mais o Mano Menezes. Não é o meu caso, mas tem uma grande parte e todos devem ser respeitados, Mano Menezes. É verdade. Tu tá saindo um pouco da linha. O Mano tá falando isso porque o Lucas Colar tem ótimo relacionamento com o Cudê. E vou falar aqui, inclusive troca. As pessoas às vezes ficam na rede social dizendo o seguinte: ah, não, mas é porque o Mano conhece a aldeia e fica trocando WhatsApp. O Cudê trocava WhatsApp com o Lucas Colar, Aliás, azar, tô falando, e trocava com vários outros repórteres. E aí, como o Mano troca com o Guerrinha? E o Guerrinha falou, e o Guerrinha vazou, e aí a galera... Mas, meu Deus, aí dá vontade de dizer assim, tá, mas vocês descobriram o jornalismo ontem. Vocês acham que quando o repórter chega aqui e dá uma bomba que aconteceu no vestiário, não foi o presidente, o vice de futebol, o diretor, o técnico, o auxiliar técnico que passou? Aliás, eu descobri ontem o apelido que o Eduardo Cudê me chama nos bastidores dele. Qual? Bobaço. Vai, bom. Como é que está o bobaço lá em... Isso é bom. Podemos... Beijo, Cudê. Posso CCD, tu podia usar... Não, é que eu tenho duas. Agora vou dar duas opiniões. Não, só sobre o jogo Mano nós já Menezes. falamos. Não, eu vou falar do jogo agora. Não, então eu quero te ouvir, Deixa Benfica. ele, deixa ele Fala, falar, Benfica. deixa ele Fala, falar. não. Esse programa, Benfica. esse programa sem o Meneghetti, ele não dura 15 dias. Sobre o jogo? Tô deixando bem claro. Não, Não, sobre- eu vou falar, Benfica. Sobre Mano Menezes eu quero te ouvir. Fala, Benfica, sério, Eu fala. já falei a respeito do Mano Menezes. Eu acho que o Mano exagerou na designação. Até acho que a enquete que o Ribeiro propôs hoje, ela é muito conservadora, porque essa enquete já foi feita na Atualidades Esportivas, primeira Várias edição, na vezes. Bandeirantes. Não foi uma vez só. Isso Exatamente. só significa que o trabalho não está agradando há bastante Mas tempo. é por isso que nós avançamos a nossa enquete hoje, perguntando o seguinte: torcedor colorado, você acha que o técnico do Inter tem que ser Mano Menezes ou Eduardo Cudê? Sério? Nós já colocamos o nome do Eduardo Cudê. Isso sim é uma canalice. Isso é uma canalice. Exatamente. O que nós fizemos hoje foi assumir a nossa função canalha na Ribeiro. Atualidades Esportivas, primeira edição. Vai, Ribeiro, seja um canalha. Você. Tu vai ser? Fala aí. Muito obrigado, Ribeiro. Obrigado, Ribeiro. Gente, sobre o futebol, sobre o Internacional ontem, fecha em mim, não deixa mais ele mexer. Chicleto é nosso, tu é gremista, Chicleto, é o único representante da empresa gremista agora. Fica comigo agora mais um pouco. Eu gostaria de dizer o seguinte: a gente comete um erro, Benfica, que é um erro conceitual sobre futebol. A gente acha que futebol é um esporte meramente coletivo. Ele não é. O futebol é o esporte coletivo mais individual de todos os esportes. Quando tu tira uma peça boa de uma estrutura de time, o conceito do time muda. Ontem nós tivemos uma prova clara disso. É verdade que o Arangues vive, que é outro jogador, até achei ele bem diferente daquele Arangues que passou aqui em 2015, mas não interessa. O fato é que ele melhora o rendimento dos seus colegas em volta. Isso a gente vê claramente no Grêmio. Quando o Soares está participativo, a gente viu o acréscimo coletivo. Por quê? Porque o futebol mexeu, ele é jogador. Ou seja, o futebol é individual. É um erro conceitual. Quando a gente discute assim, o Mano tem que tirar mais destes jogadores. Se tu tiver 2 ruins num quadrante de 4, todos ficam menores. Divirge o mestre. Não tem problema tu divergir, só que tu vai falar bastante amanhã. Hoje eu vou falar, tá? Viu? Amanhã Não dá tu vai pra- divergir. Não dá pra ser... Bom, Tá? tu fosse querer ser querido com a concorrência. Essa é a primeira. Entendam esse conceito. Botou jogador bom, o médio melhora, o ruim melhora um pouco mais, o bom melhora ainda mais. Então tu precisa de jogador. Qual é o problema do Inter? O Inter acreditou nessa ideia de que não precisava tanto de jogador. Tanto é que engraçado, agora né? saiu a O contratar. Botafogo não pensa assim, O Inter é líder incluído. disparado do campeonato. Isso aí... Ribeiro, a tua tese permite... é o guarda-chuva Ribeiro, enorme. Aproveitando É o guarda-chuva canalices, enorme. aproveitando canalices aqui. O que o Botafogo fez? Botafogo tem um time equilibrado, não tem estrela Homogêneo. nenhuma. O que não que tem estrela homogêneo. nenhuma. Não. E o Botafogo tem ótimos jogadores. Claro O que tem. Marlon, o primeiro volante do Botafogo, Que era do Atlético ele Goianiense. joga em qualquer time do Brasil. Todos cresceram no O coletivo. Marlon, ele é Chiquinho. tão bom, o Marlon,
que ele conseguiu fazer o Inter gastar uma fortuna pelo colega de meio campo dele, que tá devolvendo agora, tá? De tão bom que ele é. Então, é mais ainda. Só que tem uma situação do Botafogo, se vocês querem falar do Botafogo. O Botafogo abriu mão do regional e se preparou fisicamente. Isso só é falado agora porque tá dando certo. E vou mais longe, e vou mais longe, tá? E vou mais longe. Daqui a pouco, vai demorar muito, essa parte física do Botafogo vai igualar e nós vamos ver o Botafogo perder. E aí o Ribeiro Neto vai vir aqui para dizer o seguinte, viu? Eu avisei que ele não era tão bom como ele é. Ribeiro, né? Ontem, aliás, aproveito para dizer que eu equivoquei-me. Não, isso é errado. Não. Isso aí não aconteceu. A gente estava no meio do debate ali e aí eu disse assim, alguém perguntou quanto é que o Tiquinho Soares tinha custado e eu fui no Google lá para ver e tinha uma matéria do UOL dizendo que era 3 milhões e meio de euros. Mas 3 milhões e meio de euros foi... Não, 3 milhões e meio de euros foi a transferência dele para o Porto. O Porto pagou 3 milhões e meio de euros. O Botafogo pagou 1 milhão de euros por ele. Então, peço desculpas aqui, mas aqui não é bem o meu foco. Botafogo não é um assunto que eu domino, mas foi só para contextualizar. E só para deixar claro que não é o teu normal errar também. Não, erramos bastante, CCD. Olha só, Michele Silva, vamos trabalhar KTO.com, a nossa casa de apostas. Eu quero que tu fales sobre Luan. Falo sim, JB. O Luan, ele tem uma situação que a tendência é que se agilize nesta semana ou nas próximas semanas. Isso porque antes o Grêmio estava mais concentrado nos confrontos contra o Botafogo e contra o Bahia, mas agora pode dar uma atenção maior com relação a isso. Na semana passada, o presidente Alberto Guerra falou em entrevista ao Virando o Jogo sobre o jogador, disse que já teve contato com o representante, mas, é claro, o Luan tem que acertar primeiro a sua saída do Corinthians para depois se encaminhar na negociação com o Grêmio. CCD, Luan no Grêmio. Luan no Grêmio é uma relação forte com o torcedor, uma aposta do Grêmio, do Renato, uma relação humana importante, a gente tentar resgatar até mesmo a relação dele com o esporte, né? Ele que nos últimos 2 anos aí não conseguiu sequer entrar em forma. Eu particularmente gosto demais de tudo que eu tô vendo. Gosto da ideia de apostar no Luan? Gosto. Tenho uma relação afetiva importante com ele? Tenho. Mas estou gostando demais da atitude do Grêmio, porque um clube de futebol, ele para mim representa muito mais do que meramente uma montagem de trabalho, de esporte e futebol. O clube de futebol tem um valor na sociedade importante, com conceitos, com coisas mais amplas que a nossa sociedade precisa, e o Grêmio está dando. Quando eu vejo a entrevista do Alberto Guerra falando em também pensar no lado humano, ele me representa muito, porque eu acredito muito no lado humano, e o Luan deu muito pro Grêmio, muito. E está na hora do Grêmio, de alguma maneira, tentar retribuir. Mas peraí. O Grêmio tentar retribuir, não, CCD. Isso. O Grêmio já retribuiu pro Luan. Olha a carreira que o Luan construiu no Grêmio. O Grêmio deu a oportunidade pro Luan. O Luan só virou e só teve esse contrato que ele teve aí por causa do Grêmio. Isso. Então, assim, vocês tiram a obrigação do jogador de futebol. Mas peraí um pouquinho, Se tu acreditas que o Luan, na minha visão, obviamente. Se tu acreditas que o Luan... Terminem com as coisas, larguem as coisas jurídicas. Pensem um pouco na emoção. Ele vai vir de graça. Entendo. Ele vai vir de graça. Sabe por que tu tá aqui há 40 anos? Porque tem um monte de cara que sente emoção com futebol. Só por isso que tu tá aqui há 40 anos. Mas estou para de achar... Aí o cara diz assim, mas o Grêmio sempre pagou por ele. Tá bem, o Grêmio sempre pagou pelo Renato também, o Grêmio sempre pagou pelo Darley. Por isso ele não é meu ídolo? Não, mas eu não disse isso. Eu não disse isso. Não disse isso. Tu tá misturando o CCD. O Grêmio tá dando uma oportunidade pro Luan. Eu quero saber do Luan qual é o valor que ele tá dando para essa oportunidade. Isso aí tu pergunta, isso aí é outra coisa. Não, mas isso é o mais importante agora. O que eu posso me importar nesse momento, eu preciso me importar com alguma coisa nesse momento. O que eu quero de uma bandeira de um clube, e aqui eu boto Internacional e Grêmio no mesmo saco. O que tu quer deles? Tu quer um time competitivo, legal, para tu ir lá e torcer com teu filho. Mas tu quer conceito também. Tu quer um clube que seja, que receba, não tenha nenhum tipo de preconceito. Tu quer um clube que tenha uma relação aberta com a sociedade, que mostre bons princípios. Tu quer isso. Quando o presidente do Grêmio cita um cara que é dependente químico, que está com uma dificuldade imensa e que é atleta profissional criado em casa, tudo que tu quer ouvir nós temos que tratar esse assunto
além do campo dos negócios. CCD, eu concordo contigo e eu nem tô falando de grana, de dinheiro, de receber ou não recebeu. Eu tô falando o seguinte, eu não vou por essa, não, nós temos que retribuir o Luan. Para mim, o que vale é a declaração do presidente do Renato. O Luan ligou sexta-feira pro Renato e disse, Renato, eu quero vir. O presidente que disse num programa do Rogério Amaral, ele falou o seguinte, eu peguei o telefone, liguei pro Luan, falei com ele ao telefone e gostei do que eu vi. O Luan já tá há 20 semanas com um preparador físico específico para ele. O Luan está dizendo, eu tô a fim de vir. Bom, isso, se o Grêmio está convencido... 20 semanas não, 20 dias. Né? 20 semanas é meio ano. Ele falou 20 semanas. 20 semanas? Pelo que eu sei, ele contratou até endocrinologista. 20 semanas, vamos jogar no Real Madrid, então. Né? Não, mas 20 semanas é 3, 4 meses. Vamos perder, semana que vem. O teu pensamento é verdadeiro, tem que agregar emoção. Então, o assim, agradecimento, isso me serve. Eu só quero saber o seguinte, é importante que junto a tudo isso esteja agregado em ti a crença de que ele possa recuperar o seu futebol. Esse negócio, é legal isso, a tua pergunta. Primeiro eu acredito, tá? Acredita? Acredito, tá? Eu acredito que ele possa jogar, talvez não vá jogar o que jogou em 16, 17, até porque não é assim para jogar o que ele jogou lá, poucos jogaram. O que eu quero dizer é o seguinte, essa situação é relativa. Porque a gente tem uma... O que acontece? O Luan ganha uma visibilidade maior, tá? Ele tem uma visibilidade maior. Tendo a visibilidade maior, ele gera também mais engajamento. E aí entra também uma questão de sociedade nossa, ou tu ama ou tu odeia, tu não pode botar um ponto de interrogação, ou tu tem que definir por um lado, eu não, bota o ponto de interrogação. Se der errado dentro do campo, deu certo o conceito. Eu acho curioso isso, que a gente traz o Vina. O Vina joga aqui, vem do Ceará, com 31 anos, não tem nenhuma identificação com o Grêmio, chega aqui fora de forma, não conseguiu jogar nenhum jogo 90, mas é bom. Vale a pena. Não, ele foi cobrado. Aí vale a pena. Injusto. Está sendo injusto. Aí vale a pena. Foi cobrado, inclusive, como perdedor de gols. Aí tu chega aqui, o Luan não pode. Então, por que não pode? Porque sempre que ou ama ou odeia. Bota um ponto de interrogação. Segredo da vida. Bota um pontinho de interrogação e diz assim, eu não sei o que é certo. Porque nessa relação aqui, eu não sei. O que eu estou me sentindo representado é pela relação humana que isso representa e porque... Tá bem. Tá bem o quê, Ribeiro? Tá bem. Se tá bem, tá errado. Então, retiro o que eu disse, que o Ribeiro disse tá bem. Tu está provando com todas essas palavras lindas, bonitas, tem palavra cheias bonita, de conceito, Ribeiro, que o Luan não é uma contratação. O importante é saber. O Luan não é uma contratação. O Luan não é reforço. Isso, o Luan é só o que tu disse, um ponto de interrogação. Essa é a questão. A questão é saber se o Grêmio ele vai trazer o Luan e mais alguém. Claro que vai. Vai. Entendeu? Porque daqui a pouco o Luan não pode queimar uma vaga de reforço, porque não sei. São só 6 meses. O Ribeiro faz uma frase, o Ribeiro faz uma frase que é muito boa, que é o conceito de reforço. Tá, eu acho que o Ribeiro tem toda a razão. O Luan é aposta, não é reforço. Acho que tu tem toda a razão. Não, deixa eu dizer o seguinte. Estabelecer como conceito definitivo que o Luan não vai se recuperar é um assinte não só na análise profissional, é um assinte à possibilidade pessoal de um ser humano que passa por uma dificuldade e possa buscar uma recuperação. Isso aí. E a gente não tem o direito de determinar, de cravar que o ser humano, um cara de 30 anos de idade que passa por um problema sério, não tem a condição na sua vida de se recuperar. Ele tem condição financeira para buscar os melhores profissionais e se recuperar. O que basta acontecer é a consciência dele de que há essa necessidade e, especialmente, ele ter a vontade disso acontecer. Se o Grêmio, o Renato e especialmente o próprio Luan chegarem à conclusão, nós temos ali um jogador de 30 anos de idade, que é a idade auge de um jogador de futebol, ele não é velho, ele não tem um problema físico grave que seja impeditivo na sua carreira, que tenha limitado as ações. Não é um impeditivo, ele não tem um joelho bichado, que ele não possa mas nunca mais desempenhar um bom futebol. Velho, é só... Está curado completamente? Pois é, esse é um problema crônico que ele tem, mas ele sempre administrou. Então, assim, há a condição do Luan voltar a ser um grande jogador de futebol, porque a bola no corpo ele tem. O Grêmio fez uma publicação que a galera tá na dúvida e tal, não tem, é uma interpretação, a gente não sabe o que é, mas eu fiquei, coloca aí na tela pra gente, eu fiquei com uma dúvida, se for eu vou adorar, porque eu amo Simone e Simaria, e aí o Grêmio colocou o seguinte, ó, a publicação tá colocando o seguinte, ó, quando você menos esperar eu vou estar lá, e é uma abelhinha tricolor.
Tem uma música da Simone Simara que diz assim, ó, quando o mel é bom, a abelha sempre volta. E pode ser o retorno do Luan, será? Pelo amor for, de Deus, Não, vocês nunca ouviram Simone Simara? Não, eu nunca ouvi. Não ouvi. Eu já estava achando que era o Jeromel. Sabe o que eu acho que é isso? Jeromel. Quando o mel Sabe é o que é bom, isso? a abelha sempre volta. Mas é isso aí. Eu tenho certeza que a Márcia vai entender. Se a Simária falar assim, JB, quero te sabe o que conhecer... eu acho que é? Sabe o que eu acho que é? Tem Falando que fazer, sério né? mesmo. É um meme que o Grêmio está em todos os lugares. O Grêmio tem uma Que o Grêmio tá em ação todos de os lugares. marketing, o Grêmio em todos os lugares. É, quando você menos espera, você está lá. E aí tem uma abelhinha com uma cauda azul, tricolor. Fica uma mais cauda azul fácil o preto. marketing se as pessoas entenderem. O marketing que tu tem que explicar muito não é bom. Não é bom. Mas o Ribeiro tem razão. A abelhinha tá ali porque em seguida volta o Jeromel. Olha só, o Sérgio Rocher, novo goleiro colorado, está sendo apresentado no estádio Beira-Rio agora e a gente vai para lá. Vamos ouvir. Na Copa do Mundo, é o quarto jogador do elenco do Inter agora com essa experiência de Copa. Eu queria saber de ti o quanto tu acredita que isso agrega, além, claro, das experiências que tu teve já jogando Libertadores pelo Nacional, para as decisões que o Inter terá pela frente na Libertadores em específico com o River Plate logo no início de agosto. Eu acho que valoriza um pouco mais haber jogado na Copa do Mundo. Essa é a melhor competição a nível mundial. Então, isso aumenta a minha relevância, também para transmitir confiança para o companheiro, sabendo que tem goleiro também com experiência internacional, e isso é bom para a equipe. Mas nada, de minha parte queda trabalhar, poner-me à disposição do treinador e dar o melhor. Rocher, que sua direita. Você falou da disputa, né, no arco, no gol do Internacional com o John, que vem jogando. Que características, né, que você pôde observar nos enfrentamentos contra o Inter, né, e, por exemplo, no jogo de ontem dele, né, que você vê assim, né, nele, que agora com você vai disputar esta função de titular do Internacional? Bueno, el físico de John es muy bueno. Eu acho que isso para a nossa posição é muito importante. E nada, é um arqueiro, eu acho, completo. Tem muitas coisas boas. Mas eu vi a ele atajando embaixo do arco, pega muita bola. Então, creo que vai ser uma competição muito boa, que isso hace melhorar a todos, não só o John. Keylor también y los otros chicos también. Entonces va a ser bueno. O Rocher, ele muda o gol de patamar, ele é melhor, ele é pior, ele é a mesma coisa? O que tu acha? Cara, tem uma grande discussão entre os colorados, mais uma em que há divisão, né? O John ontem fez uma partida estupenda e salvou o Internacional. O John vem muito bem, o John se afirmou no gol do Inter e o Inter contratou um grande goleiro para ser titular. Convenhamos, o Rocher não vai brigar por titularidade com o John, gente. Esqueçam. O Rocher, assim que ele tiver condições, vai ser o goleiro titular do Internacional. Aí, se ele for mal, bom, tem a sombra do John que estava bem. Mas o Rocher vai ser titular. E tá uma grande cisânia. Meu Deus, e agora? E tirar o João? Eu acho que não tem que sair. Gurizada, convenhamos, meus queridos e minhas queridas, que este é o menor dos problemas do Internacional, né? Nós temos coisas bem mais difíceis para resolver do que escolher entre o Rocher e o John. E vai jogar o Rocher e tem que jogar o Rocher. Benfica. Não há termo de comparação, né? Não há. O John é um excelente goleiro, mas o Rocher é goleiro de Copa do Mundo, gente. É goleiro muito mais rodado, muito mais experiente, muito mais vivido. Essa etapa de Libertadores América, enfrentando o River Plate, no Monumental de Núñez, puxa vida, o Rocher é como se estivesse entrando, claro, ele é uruguaio, mas estivesse entrando no quintal da sua casa. Então é uma belíssima contratação, vai agregar demais ao Internacional. CCD, o Leonardo Meneghetti fez um vídeo no seu canal do YouTube, um dos melhores vídeos da história do canal do YouTube, porque o Meneghetti foi no Monumental de Núñez, acompanhou o seu Estudiantes de La Plata tomar 3-1 na cola, não vê a cor da bola, com 3 minutos já estava 1-0, gols do centroavante deles, o Beltrán, gol do Ezequiel Barco de pênalti, e um dos gols também foi do Nacho, né? E aí o fato que eles, enfim, não deram chance.
E eu fiquei apavorado. Quem quiser, vá no canal do YouTube do Meneghetti. Ele fez várias imagens da torcida, 86 mil pessoas ensandecidas, uma pressão absurda. Que assim, ó, o Inter precisa ter jogadores tipo o Rocher, tipo o Mercado, que já jogou lá, que saibam o seguinte, não, vai jogar nesse tipo de ambiente e não vai sentir, porque olha a pressão que precisa ter bola, JB. Não. Bola. Não, mas a experiência conta muito. Não, tá bem, mas gente, eu tenho os caras para isso. Eu tenho o Arangues para isso. Eu tenho o Mercado para isso. Eu tenho o Rocher para isso. Se eu tiver... Gente, se continuar sem um outro meio armador que não seja o Alan Patrick, tu pode ter em campo o gladiador do filme lá que não vai adiantar. Quantos jogadores tu já viram que tinham bola, mas que chegava na bomboneira e tremiam? Então o Inter precisa ter, nesse caso específico, o Inter precisa ter bola e precisa ter jogador que não treme, porque tu sabe que tem jogador que treme. Nós temos aqui um exemplo recente no Esporte Clube Internacional, vou citar, Galhardo, tá? Que quando via o cara tava até em impedimento para não se comprometer. Mas acho que cabe a indagação pro Baldasso aqui. Você acredita que o Inter vai trazer um outro meio-campista qualificar até o... Não. O meia, eles vão tentar um meia reserva para o Alan Patrick, seguem tentando. Mas se der tudo errado, o Inter acha o seguinte, bom, aí eu pelo menos vou ter um tripé com Arangues, Bruno Henrique para armar. Um primeiro volante, Arangues e Bruno Henrique, que vai poder armar esse time, vai fazer a bola chegar com qualidade no ataque. É isso que o Inter pensa. Esse episódio do Rocher e o movimento do Bruno Henrique, para mim, ele mostra o acerto e o erro do Inter na mesma frase. O motivo que o Inter demorou muito tempo para entender que tinha diminuído o grupo de jogadores. Demorou muito tempo. E partiu de forma rápida agora para tentar solucionar isso, para tentar encarar o River Plate. A verdade é essa. Se o Inter entrasse em campo, JB, com o John, com o Campanharo, com o Rômulo, com o Depena para jogar lá em Buenos Aires, em Nunes, não ia voltar. Por quê? Porque ia perder no corpo do jogo. Agora tu entra com Arangues, tu entra com Bruno Henrique, o goleiro, como tu muito bem disseste, o Benfica é um goleiro que vai dar um passo para frente na hora do aperto do jogo, que vai tentar assumir a liderança do time rápido, e o Inter vai tentar fazer enfrentamento. Por que eu digo que é o certo e o errado na mesma frase? Porque estava tudo errado. E agora pelo menos tu tem uma esperança. Baldasso, tu não tinha esperança. Eu disse aqui, vocês não estão entendendo o time que o Inter vai pegar. O time do River é bom. E o time do River tem a história toda, agora com o estádio novo, mas vai ter uma parte de 3 mil lugares, 86 mil, o maior estádio do Sul-Americano. O Inter vai pegar 80 mil torcedores lá, e se não tiver com esse tipo de jogador, vai por mim, volta pelo free shop. Volta pelo free shop. Dá para comprar um perfuminho. Dá para, se não entrar, agora, se entra o Arangues, se entra o Bruno Henrique, se entra o Rocher, não vamos discutir Rocher e John, gente. Não vamos discutir. Tem umas coisinhas melhor para discutir, tá? Dá para discutir, de repente o lateral direito que fecha, o Bustos é muito ofensivo. Tá bem. O zagueiro, né? Tá bem. Agora, não vamos discutir o Rocher. O Rocher jogou Copa do Mundo. Quantas Libertadores o Rocher jogou? Pelo Nacional, mas as últimas 5. Mas o John foi goleiro titular do Santos numa final de Libertadores da América. Na única que não teve torcida. mas... Na única que não teve torcida. Isso complica um pouquinho. Não foi dele, né? Não foi ele que trouxe a pandemia. Não foi culpa dele. Não foi culpa dele. É injusto que eu não vou falar. É porque ele falhou no gol da final, mas é injusto com ele. Ele não acontece e tal, mas ele falhou no gol da final. Mas eu já digo que eu estou sendo, como é que o Mano Menezes falou, um canalha. Eu estou sendo um canalha porque é injusto falar isso. A gente precisa ir para o intervalo, produção. É isso? Intervalo comercial, é a Mi que fica. A Michele fica com a galera do YouTube, não sai daí, a gente já volta. Vamos trocar uma ideia, pessoal. Tô vendo vocês se manifestarem bastante aqui no chat da live. Vou mandar um abraço pro Eduardo, pro Marcos Cardoso, pro Klemer, que tá aqui. Klemer, é você? Klemer, é você? O Gonçalves tá aqui também, Vinícius Schmidt. Aí, quem tiver agora na live vai ganhar abraço, daí depois eu não consigo pegar o nome de todo mundo que vocês ficam enlouquecidos. O Diego também tá aqui, o Thiago Borges, Rafa também tá aqui. Rafa tá dizendo que não gosta muito do Rocher. Pois é. Deixa eu ver aqui, o Lucas Like. Fala nisso, deixa teu like aqui na live, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreve.
Aí você ajuda a gurizada. O Gregory, um abraço. Lucas, outro Lucas está aqui também. Além do nosso Lucas, que está lá no Beira-Rio para a coletiva de apresentação do Sérgio Rocher. Se eu conseguir dormir, consegui dormir legal ontem. Uma boa noite de sono, finalmente, chegou o meu momento. Deixa eu ver aqui, a galera tá falando bastante aqui. Um abraço para Christian, João Vitor também tá aqui. O pessoal perguntando se eu consegui dormir. Vocês são as pessoas mais preocupadas com o meu sono. E isso diz muito sobre a minha vida, né? Mas eu agradeço vocês. Vamos ver... Eu também te amo, eu também te amo. Você que tá aí no chat da live me mandando te amo, eu também te amo. Qual almoço? O Rafael tá perguntando. Não sei se alguém aqui já almoçou. Então não sei se já temos a informação correta sobre o almoço. Mas eu espero que seja bem bom hoje, né? Segunda-feira pede aquele almoço especial, né? Eu espero que seja um almoço bem gostoso. Valeu, gente. Beijo. Coloca na tela aí o nosso resultado pra gente torcer aí pro nosso Jefferson voltar rápido, o Inter dele e o trabalho do Mano Menezes. Vai crescer com os reforços 21, já devia ter melhorado 45, não vai dar certo 34. Tem uma galera que tá chateada. Ô, meu caro Chiclé, abre aqui. Rezende, opera essa aqui, opera um, abre aqui. CCD, vem cá. Baldaço, Ribeiro, vem cá, Benfica. CCD tá nos deixando para ir pro sala. Vai morrer? Mas não vai morrer. Mas ele mora no nosso coração. E na sequência a gente volta. Infelizmente o Menegas está de férias hoje. Tamo junto, rapaziada. Mas é para mostrar a unidade desse time. Esse cara aqui é só dele, sabe disso. Então, CCD. Valeu, JBzinho. Parabéns por tudo, tá? Meu querido irmão. Tchau, CCD. Última participação. Agora posso caminhar em direção Vai embora. Tchau pra ti. Tchau. Tchau, Mota. Pega tudo pra ti aí. Mas peraí, gente, eu não vou dar abraço no CCD também. Ô, CCD. Você é corintiano. Vem aqui me dar abraço aqui no estúdio aqui, por favor.